Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou apenas professor errante, e nesse vídeo a gente vai continuar a nossa leitura comentada do livro Pequeno Príncipe, dessa vez do capítulo 9. Então, já deixa o like, se você tá gostando da série, e coloca teu comentário aqui, por favor, eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. E se inscreva no canal e compartilha comigo o seu, isso ajuda bastante o canal, e incentiva o nosso trabalho, né? Então, sem mais delongas, vamos pro capítulo. Capítulo 9. Creio que ele aproveitou para evadir-se pássaros selvagens que emigravam. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus dois vulcões em atividade, pois possuía dois vulcões. E era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto. Mas como ele dizia, quem é que pode garantir? Revolveu também o extinto. Se eles são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que nos causam tanto dano. O príncipezinho arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de Baobá. Ele julgava nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram, naquela manhã, extremamente doces. E quando regou, pela última vez a flor, e se dispunha a colocá-la sob a redoma, percebeu que ela estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. Revolveu cuidadosamente seus dois vulcões. A flor tossiu, mas não era por conta do resfriado. Eu fui uma tola, disse por fim. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. É claro que te amo, disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que não soubesse de nada. Isso não tem importância. Você é tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou. Não demores assim que é exasperante. Tu decidiste partir. Vai-te embora. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Então, como é de costume, vamos voltar um pouquinho no capítulo anterior pra gente entender o que tá acontecendo agora, né? No capítulo anterior, vocês viram eu descascando a Rosa por ela ser idiota. E é puramente isso, eu reconheço que eu não gosto dessa flor. Talvez seja um pouco duro com ela. Mas mostra como que ela chegou no planeta do príncipe, que já começou a incomodar ele com a vaidade dela. Como que ela contava mentira e como que a relação deu tão errado por causa dela. Eu argumentei isso vastamente ao longo de mais de 30 minutos. E agora aqui no capítulo 9 a gente vê o príncipezinho já saindo do planeta dele, ou se preparando para sair do planeta dele, né? E tem várias coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Eu não posso, obviamente, ficar me estendendo muito nisso, porque senão o vídeo vai ter 1 hora e mesmo que você queira ver um vídeo meu de 1 hora, eu gostaria de resumir bastante, por causa que o teu tempo é precioso pra mim também. Então eu tentei separar em alguns tópicos que são mais perguntas, e nesse capítulo eu admito, eu tenho mais pergunta do que resposta. Eu espero conseguir elaborar alguma coisa aqui, mas não tenho muita esperança. E alguns dos pontos que eu gostaria de colocar aqui é que tem muito simbolismo, tem muitas coisas aqui, e eu gostaria de começar pelo começo do capítulo mesmo, que é: creio que ele aproveitou para evadir-se pássaros selvagens que emigravam. Só nisso aqui dá pra ficar um tempão, mas eu gostaria de destacar o seguinte: quem são esses pássaros migratórios exatamente? Eu parei a pensar muito sobre isso, e eu acho que esses pássaros migratórios são, na verdade, situações da nossa vida que propiciam oportunidades de mudança. E por que isso? Porque assim, a nossa vida, ela não é a mesma. Daqui a pouco eu vou estar fazendo uma coisa diferente do que eu tô fazendo agora.
E a oportunidade que eu vou ter daqui a pouco, ou daqui a 3 dias, vai ser diferente da oportunidade que eu tenho agora. Então, existe um elemento de tempo conveniente, um tempo favorável às coisas, né? Se eu não me engano, em grego significaria kairos, né? Que é o tempo oportuno. Então, existem momentos que são momentos oportunos pra gente agir, certo? Aqueles pássaros não iam passar todo momento no planeta dos príncipes, no caso, no asteroide dele, mas não é exatamente uma situação única. Pode acontecer mais vezes, mas é um tempo oportuno para mudanças, né? E eles aproveitou desse tempo oportuno para que ele saísse daquela vida que ele tava, que era o seu planeta. E aqui faz um paralelo extremamente genérico sobre Jornada do Herói, sobre ele tava ali na casa dele, tinha suas coisas, fazia assim a mesma coisa, uma rotina comum, sabe? E ele sai do seu conforto pra uma mudança, assim, pra desbravar o mundo. E sim, análise completamente genérica. Isso sempre acontece na Jornada do Herói. Não é exatamente ruim, mas eu gosto de trazer análises que normalmente você não teria sozinho ou que outras pessoas não vão trazer, então, né? É pra ver minha empolgação em falar essas coisas. É. E, assim, ele de fato tava numa vida cômoda, ele tinha ali seu vulcãozinho, que ele não tinha se apresentado antes, se apresentou agora, né? Tem o seu banquinho, tem a sua rosa, tem suas coisas ali, né? Os Bobox que crescem, as ferramentas dele, etc, né? E ele tem uma vida ali, ele tem comida no planeta dele, o planeta dele gera comida, o sol sustenta ele. Então ele tá num lugar autossustentável. Ele não precisava sair do planeta dele por propriamente uma questão de sobrevivência. Ele poderia sobreviver no planeta dele. Mas ele tá em busca de alguma coisa, que é o propósito dele, né? E aqui eu vou sair das análises genéricas de nossa jornada do herói, etc. Ele não tá apenas sendo jogado pra fora do planeta dele, como normalmente a gente vê em outros livros. E aqui não é uma crítica a outros livros, tá? Eu gosto dessa dinâmica de ser jogado pra fora do teu conforto. É muito bom isso, quando bem executado. Mas ele tá saindo por causa que ele tá buscando uma coisa além, sabe? Ele não tá naquela de, eu só quero ver um pôr do sol, etc. Ele precisa entender, ele precisa colocar as coisas no lugar, sabe? Ele experimentou uma felicidade muito grande, que era a satisfação dessa busca da alma dele, de buscar uma companhia, mas essa companhia não sabia como agir com ele e acabou machucando ele. E ele precisa sair em busca de respostas. E a gente vai falar isso em todos os capítulos agora, isso aqui vai virar uma análise extremamente genérica. Talvez até pegue esse trecho e fique colocando lá do outro, porque vai ser a mesma coisa. Mas ele tem que descobrir sobre o mundo e sobre ele. E ele busca fora dele soluções que estão dentro dele, provavelmente. Não que ele crie a solução da realidade nem nada, mas de alguma forma tá escrito dentro dele. Ele já sabe essas respostas, mas ele precisa enxergar por analogia, ele precisa que as pessoas mostrem pra ele, que elas explicitem e falem: "Oh, já pensou em isso, isso, isso?" E daí ele fala: "Putz, é mesmo." E ele já sabia disso, só que ele precisava que alguém explicitasse pra ele. É como se você visse uma resolução do teu professor de matemática, falando: "Ó, seguinte, resolve assim, assim, assado." Só ele fala: "Mas não é que é mesmo?" E você já sabia aquela resolução. Mas, de alguma forma, quando a pessoa fala pra você, aquilo se torna mais claro. Sabe? Aquilo se torna real não apenas no potencial da coisa em si, sabe? Mas você olha e fala: de fato é isso mesmo. Eu meio que sabia, mas não tinha colocado em prática. Como, por exemplo, você. é, Uma coisa que eu acho bem simbólica. Você pega, por exemplo, aquelas duas chaves de boca. Acho que chave de boca, me desculpe se eu tô falando errado. Aquelas chaves que são tipo uns coisinhas assim, mecânico, né? Chave hexagonal. Coloca duas chaves assim, coloca no meio de uma corrente e faz assim, pum. E você quebra a corrente. Daí o cérebro pensa: mas não é que é mesmo? Você meio que já sabia disso. Só que você não sabia explicitamente. Sabe? De alguma forma isso estava impresso dentro da tua existência. Sabia que aquilo era verdade, sabia daquele potencial. E quando você toma conhecimento daquilo, não é como se aquilo fosse criado do nada, sabe? Aquilo dali apenas se tornou um ato mesmo. Apenas se tornou uma coisa que aconteceu. E é isso que o Prispizino tá tentando buscar, sabe? Ele tá tentando trazer à tona essas coisas que ele já sabe, essas coisas que já estão impressas dentro dele, essas coisas que o corpo dele, a existência dele busca, e somente quando ele alcançar essa. Eu não vou usar essa palavra.
Apenas quando ele usar. Usar não. Apenas quando ele alcançar esse esclarecimento. Essa palavra. E usar a palavra errada. Ia falar iluminação. Apenas quando ele busca esse esclarecimento das coisas que ele consegue de fato ser o que ele tem que ser, sabe? Mas não uma perspectiva determinística de, não, ele tinha que alcançar isso e já estava destinado a ser. Ele se torna o que ele tem que ser por causa que ele já sabe, de certa forma, o que, que ele precisa, mas ele não consegue chegar naquilo, sabe? Ele fala, beleza, agora eu cheguei no minha plenitude, na minha necessidade de cumprir meu dever, sabe? É meio que isso que eu quero dizer quando ele alcança o que ele tem que ser. Então, perceba, já ficou enorme essa análise inicial, apenas a questão dos pássaros, mas ele tá fugindo, ele tá aceitando essa oportunidade de mudança, saindo da sua vida imediata, das coisas mais cômodas dele, por causa que ele tem que alcançar o potencial dele, sabe? E esse potencial não é uma coisa vaga que, meu Deus, vou fazer qualquer coisa, essa qualquer coisa é meu potencial, sabe? Justificando o fim pelos meios. Na verdade, ele tá tentando esclarecer as coisas que ele já acredita, as coisas que ele já sabe que precisa, as coisas que o corpo dele busca, sabe? Da mesma forma que quando você come alguma fruta, algum vegetal, carne, enfim, alguma coisa que te dá nutrientes e teu corpo fala: é isso que eu tava precisando, bicho. Eu tava precisando de ferro, eu tava precisando de magnésio, eu tava precisando de zinco. Você comeu e agora eu senti que eu fui satisfeito. É isso que ele tá buscando, sabe? Então espero que com essa analogia final, pelo menos, tenha conseguido esclarecer um pouco melhor as coisas. E desculpa tomar muito tempo disso. Mas eu falei, eu tô tentando sintetizar aqui. Mas é muito interessante essa dinâmica dos pássaros, né? Eu demorei tanto nisso por causa que é a partir disso que eu acho que o resto toma sentido. Porque, vamos lá. Por que o Pequeno Príncipe tá arrumando o planeta dele? Porque, tipo assim, vamos lá. Se eu soubesse que amanhã a tua casa vai ser destruída. Se você mora numa montanha, num morro, ou vai tudo desabar, vai destruir tudo, teus livros vão ser destruídos, teu computador vai pra casa do. Enfim. Você vai perder é, todas as coisas que se construiu, o conforto da tua casa, a beleza estética que se carregava, enfim, todas as coisas que se tem assim fisicamente, todas as coisas do teu dia a dia, toda a cidade em volta de você, todas as redes de conexão que você tem com as pessoas, toda a comunidade que está em volta de você, seja vizinho, seja uma comunidade religiosa, não sei, tudo isso vai pra vala. Tudo isso é destruído, sabe? Você limparia a tua casa hoje? Se eu soubesse que amanhã ela vai ser destruída, apenas isso, não vai sobrar nada. Você vai abandonar tudo. Você limparia a tua casa? Você daria água pro teu cachorro se soubesse que ele vai morrer amanhã? Você iria conversar com um amigo teu e agradaria ele, sabendo que amanhã você ou ele não vão mais estar aqui? Ou que vocês só vão se separar e etc? Eu acho que isso aqui é uma pergunta extremamente incômoda que as pessoas não querem se fazer. E pessoas no geral, todas as pessoas não querem se fazer. Você cuidaria das tuas coisas sabendo que vai perder? Você faria bem pro outro sabendo que o outro não vai te retribuir? Não por sacanagem, tipo, não vai retribuir. Tanto faz. Mas que a pessoa não pode te retribuir. Isso vai acabar. Você trataria bem é, uma pessoa sabendo que amanhã ela não vai mais estar ali? Não porque ela vai morrer, mas porque você não vai mais ver ela. Você não tem mais oportunidade de ver ela. Eu sei que isso não tá escrito no capítulo, mas, de novo, isso aqui não é apenas uma análise do livro, é uma reflexão de coisas que isso me lembra, sabe? Talvez você ache que faço ideia do que eu vou falar, mas sim, eu faria isso. Por causa que eu penso em forma, cara. Quando a gente é criança, a gente é muito mais simples. E aqui não é um elogio ao livro, longe disso, mas. Assim, a tua mãe provavelmente já te levou num parquinho, você brincou com crianças, riu pra caramba, se divertiu nas brincadeiras mais legais do mundo, tratou a pessoa bem e falou como você. Bicho, o amanhã você vai estar aqui. Ponto. Entendeu? Você não se preocupou com amanhã. E aquela pessoa você nunca mais viu. Você. É até tipo meio triste, sim, que até me. É, faz de certa forma emocionar, mas, pô, você nunca mais viu aquela criança. Não importa se você viu o nome dela, entendeu? Provavelmente você nunca mais viu aquela criança. Ainda mais se você foi num parquinho assim aleatório, tipo, se foi no parquinho do centro da cidade, onde você não tem costume de ir, etc, sabe? Não tem uma rotina, só foi esporadicamente. Você nunca vai ver aquela pessoa. Você tratou bem ela. Você cultivou aquilo.
Mesmo que você não vai mais ver ela. E de certa forma você sabia disso. Você só não via isso abertamente. Você não via isso como você vê, por exemplo, você tá me vendo agora, sabe? Com os teus olhos, você não contempla isso diretamente, mas no teu fundo você sabe que isso é verdade. Sabe que aquela brincadeira vai acabar, você vai ter que voltar pra tua casa, você não vai ver aquela pessoa. Então, por que você cuidou? E agora eu vou fazer você fica mais incomodado, vou ter uma crise existencial. Por que você cuida da tua mãe, dos teus irmãos, das tuas amizades em volta, sendo que elas vão morrer? Sendo que elas vão ficar velhas, elas vão ficar doentes, que, por exemplo, teus livros, eles vão eventualmente estragar, é, teu fone de ouvido vai parar de funcionar, sabe? É, os prints que você tira do teu celular talvez se percam, ou você vai excluir eles. Por que se importar se as coisas são transitórias? E eu gostaria de propor uma solução, mas não uma solução geral, é só uma resposta temporária, e é que isso não importa pra gente. A gente participa daquilo dali como se a gente fosse ficar todo o tempo. A gente cuida das coisas sabendo que elas são nossas. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão sobre uma coisa que eu falei pra uma amiga minha. Vocês já repararam que quando todo mundo usa uma coisa, quando todo mundo tem acesso a uma coisa, ela é mal cuidada? E quando ela é de uma pessoa, normalmente, né? Não todas, mas normalmente elas são bem cuidadas. Por exemplo, aqui em casa a gente dividia sabonete e esponja, etc. E a gente também dividia aquelas escovas de pentear o cabelo, né? E, cara, era muito mal cuidado, sempre tava sujo de alguma forma, com pelos saindo do corpo, etc. E era bem nojento, sabe? Isso não é porque isso, é só tipo. Acho que se você tem uma família que se divide, tipo, tem o sabonete do banheiro e todo mundo usa, sabe? E, cara, não é muito assim, né? Bem cuidado. Agora, quando você fala, isso aqui é meu, isso aqui, eu participo disso aqui ativamente, eu me importo com isso aqui me pertence, eu tenho uma parcela nisso, você cuida mais. Então, quando a gente começou a pegar um, um pote de sorvete, assim, e começou a guardar, cada um tem uma esponja, cada um tem um sabonete, ficou muito mais higiênico. Quando a gente olhou, assim, minha mãe falou, vou pegar as escovas, tem bastante escova aqui, então cada um pega uma, cada um normalmente já usa uma, né, então não vai ter muito conflito, e guarda pra você. Primeira coisa que eu fiz, por reflexo, essa escova está nojenta, está cheia de pelo não, de cabelo no meio dela. O que eu fiz? Eu peguei uma faca, cortei, tirei todos os pelos ali, lavei ela e ela tá guardada bonitinha comigo. E eu não ia fazer isso se ela fosse todo mundo, porque eu saberia, eu vou cuidar, os outros vão sujar e eu vou ter que fazer o trabalho de novo. Então não vale a pena. Eu não participo ativamente como uma coisa minha, sabe? Não como propriedade propriamente, mas com uma participação intrínseca, sabe? Tipo, cara, eu participo disso, isso aqui não é meu, mas eu tenho uma parte que cabe a mim, sabe? Isso aqui faz parte da minha vida. Isso aqui me importa mesmo. E eu acho que é assim que a gente cuida das coisas, sabe? A gente olha e fala, eu me importo com essa pessoa porque eu quero cuidar dela, por causa que o sucesso dela, de alguma forma, é meu sucesso também. Eu não vou aproveitar a riqueza dela propriamente, não diretamente, pelo menos, né? Mas eu me importo com ela. Eu quero que ela esteja bem, sabe? E não importa se ela vai sair daqui, não importa se ela vai morrer, não importa se as coisas vão ficar complicadas e a gente se afastar. O que importa é que eu tô cuidando disso aqui porque isso aqui é meu. Porque isso aqui eu tenho uma participação especial, sabe? E eu acho que isso que importa, no fim das contas. O vizinho tá cuidando porque o planeta é dele. Porque ele quer bem o planeta, porque aquilo ali faz sentido pra ele. Aquilo dali faz parte da vida dele. Então, ele cuida das coisas. Porque não importa se vai ser destruído. O que importa é que ele quer viver dessa forma. Ele é importante aquilo dali pra ele. Mesmo que de novo vai sujar, eventualmente vai ser destruído. Ele vai cuidar, sim, por causa que ele acha importante isso. Ele acha que é uma forma coerente de viver. E se ele não fizesse isso, a vida dele pioraria, sabe? E eu não tô falando apenas do planeta, não tô falando apenas da Rosa.
onde todas as coisas. A forma dele viver, a forma dele contar a história, sabe? Então, obviamente, isso aqui é uma reflexão muito mais densa. Eu sei que isso aqui demora um monte, mas é importante isso. Ele saiu do planeta dele, ele deixou as coisas pra trás, sabe? Ele abandonou as coisas, mas não por desleixo, ele abriu mão das coisas, né? Pra que ele pudesse alcançar o potencial dele, alcançar o que ele pode ser de melhor, desenvolver as potencialidades que ele tem, sabe? E quando ele se junta a essas aves, ele tá confiando em outras pessoas, no caso, confiando na mudança. Talvez essas aves sejam pessoas que já sabem trilhar um caminho e ele tá seguindo, né? Escutando outras pessoas para buscar a mudança, buscando pensadores para que ele busque o potencial dele. Talvez seja simplesmente confiar na providência de Deus, ir adiante, continuar andando, aceitar as mudanças, sabe? Se adaptar a elas, né? E daí vem a outra pergunta incômoda. Todos nós somos chamados a essa mudança? Ou será que alguns de nós deveria, de fato, ficar no nosso planeta ali e não mudar? Eu argumento que todos nós temos esse ímpeto de mudança, essa necessidade de ficar sozinhos, necessidade de se jogar no desconhecido, não de forma imprudente, obviamente, mas abrir mão das coisas que nós tanto prezamos e buscar o que a gente precisa fazer, né? Aceitar que nós temos que fazer renúncias e ir em busca da mudança, né? Até porque assim, vamos lá. Se o príncipezinho admitiu que todo dia que tinha que fazer a toalha do planeta, porque senão os baobás cresciam, etc. Por que ele vai arrancar esses baobás, sabendo que amanhã ele não vai estar ali? E amanhã talvez cresça os baobás e o planeta seja tomado por eles e rache e a flor vá para as cucuias. Sabe? Eu acho que ele confia, de alguma forma, que as coisas vão dar certo. Ele faz a parte dele enquanto ele tá ali, e depois ele confia que de alguma forma vai dar certo. Não é uma confiança vã, não é como se ele estivesse num incêndio e alguém gritasse, pule pela janela, e ele pula, sabe? É, alguém grita, pule pela janela, ele grita, mas eu tô no quinto andar. E a pessoa grita, eu sei, mas eu sou um bombeiro. Tem uma rede aqui embaixo, pode pular. Daí ele fala, ah tá, é um bombeiro. Daí ele pula. Sabe? Não é uma confiança vã. Mas ele confia, sabe? E aqui agora voltando, né? Depois dessa reflexão um pouco mais pesada, né? Fazer uma reflexão agora sobre a questão da flor, né? Ele tenta falar com a flor orgulhosa, não quer dar o braço a torcer. Ele percebe nitidamente que ela tá sentida. E ele vai lá e fala: ah, eu fiz minha parte. E vai, sabe? Ele não faz a parte dele por causa que ele tem que resolver o mundo. Ele faz a parte dele por causa que é como ele quer viver. Ponto. Não pense, tipo assim, ah, eu vou juntar o lixo do chão por causa que o mundo vai ficar limpo. Eu vou tratar bem essas pessoas por causa que o mundo vai se tornar um lugar mais gentil. Não. O mundo não vai se tornar um lugar mais gentil. Ele pode até se tornar um pouco mais gentil por causa que você agiu. Mas ele, como um todo, não vai mudar porque você agiu dessa forma. Não imediatamente, pelo menos. Faça o que é certo porque é certo. Ponto. Não precisa ficar nessa de eu tenho que fazer por causa do bem maior, por causa que eu vou mudar todo mundo. De certa forma, sim. A atuação, de alguma forma, por causa da teoria do caos, muda o mundo. Mas não faça porque você quer uma mudança assim, uau. Faça porque é certo. Ponto. Acho que esse é o grande ponto. Sabe? É esse que é o cerne da questão que a gente não pensa. A gente pensa, ah, eu vou tirar os baobás porque eu vou resolver as coisas do mundo. Não, você não vai. Mas faça porque é o que você pode fazer para contribuir. Porque é o que te cabe. Você não pode fazer muita coisa, você não pode salvar o mundo inteiro. Mas você pode pegar esses problemas e resolver. E o resto? Ah, o resto você confia que vai ter outras pessoas. Mas e se os outros não fizerem? Vai estar fazendo a tua parte. Ah, mas e se o mundo for destruído e tal e não adianta nada? Bem, a tua outra solução é você olhar e falar: tá bom, eu também não vou fazer o meu. E daí todo mundo vai pra vala mais rápido. Assim, como que desesperar vai te ajudar? Entende? Então, ele faz a parte dele. Ele sabe que não vai resolver a coisa com a Rosa. E assim, a partir do momento que ele deixa a Rosa ali, ele entende que ele não pode resolver as coisas com ela pela própria força dele,
A Rosa olha e fala: desculpa, eu tava errada. Eu sei que eu te fiz mal, eu sei que isso deu errado por causa de mim, e é totalmente culpa minha, me desculpa. Na verdade, assim, eu não falo que é totalmente culpa dela. Até é interessante que ela fala: assim, eu sei que é por causa de mim que você não entendeu tal, mas sim, você fosse tão tolo quanto eu. Então, né. Mas assim, ela tenta dizer: não, é culpa minha. Mas, né, ela ainda precisa compartilhar com o Pequeno Príncipe. Mas, assim, ela admite: não, tudo bem, eu preciso passar pelo frio, eu não vou morrer, eu não preciso da redoma. Eu posso ficar sozinha aqui, eu não preciso de você a todo momento. Vai fazer falta sim, mas pode deixar sem redoma, porque eu preciso sofrer um pouco, preciso suportar essas lagartas, que são dificuldades da vida, sabe? Para que eu possa ver as borboletas. E aqui eu acho interessante, porque, vamos lá, para que você realmente possa aproveitar a vida, você precisa saber aproveitar o sofrimento também. É a partir do teu sofrimento que as coisas boas, elas têm tanto valor, né? Assim, tendo uma análise totalmente superficial, de certa forma até meio tola, sistema dopaminérgico. Se você apenas tem prazer, 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 toda hora, teu cérebro ele dessensibiliza e você não consegue aproveitar o prazer normal. Tá? Análise tola. Agora análise profunda. As coisas boas, as coisas que você sente que faz sentido na tua vida, elas são boas em parte por causa do teu sofrimento. Então, assim, por que que é tão incrível quando a pessoa, ela, por exemplo, sabe fazer algum primeiro socorro, etc. Ela sabe fazer isso, é tão valoroso por causa que ela teve que passar por um sofrimento e esse sofrimento possibilitou que ela seja útil, tá? Então, sim, se toda pessoa conseguisse a qualquer momento fazer um procedimento de massagem cardíaca, aquela manobra lá de Hamnais, não sei como escreve, tentar procurar e colocar aqui em cima. Mas aquela manobra que você aperta a barriga da pessoa para que ela desengasgue, você consegue fazer uma operação simples ali, sabe? Você consegue fazer um primeiro socorro caso a pessoa tenha um membro amputado, uma coisa do gênero, sabe? Ou socorrer ela em caso de envenenamento, seja por alimento ou seja por causa de peçonha, etc, né? Cara, se você consegue fazer isso a qualquer momento, se do nada você consegue desenvolver isso, isso não tem valor. Ponto. O valor de algumas coisas está no sofrimento que se desenvolve para conseguir chegar nelas. E não apenas de, nossa, é difícil alcançar isso, então é importante. Mas por causa que o teu sofrimento, ele te capacita de alguma forma e ele te molda a se tornar uma pessoa diferente, sabe? Então, acho que um ótimo exemplo é tipo assim, uma pessoa musculosa, ela não é apenas bela, ela não é apenas grandiosa por causa dos músculos que ela tem. Ela é grandiosa por causa que ela desenvolve um músculo que é útil, que você não consegue desenvolver a qualquer momento, mas ao mesmo tempo ela desenvolve em volta disso uma forma de pensar que é útil, que capacita ela a fazer outras coisas, sabe? Ela se torna resiliente ao sofrimento, o que faz com que ela consiga passar pela vida por coisas que às vezes as pessoas não passam normalmente, por causa que ela passou por aquilo especificamente, sabe? Então, você passou por uma doença, então você consegue lidar muito melhor com a morte. Você passou por humilhação, etc. Então você sabe melhor como lidar com as pessoas e tratá-las bem, e como se portar perante elas, sabe? Como ser mais colaborativo. Então, obviamente, as coisas têm valor pelo que elas fazem, pela sua utilidade, mas elas têm valor pelas coisas que se envolvem em volta delas. Então, a Rosa, ela passa por essa dificuldade com as larvas, não apenas porque as larvas vão se tornar borboletas, vão ser bonitas, mas por causa que elas desenvolvem uma forma de pensar que torna mais resiliente, sabe? Ela tá mais de acordo com a essência dela, que é suportar dificuldade. Porque vamos lá, as plantas, elas têm uma simbologia, elas têm uma imagem por trás dela que remete à resiliência. Elas ficam paradas enquanto suportam a sede, né, a falta de água, a falta de nutrientes do solo, elas suportam o sol, elas suportam o vento, elas suportam a quantidade excessiva de chuvas. Então, essa resiliência é uma
simbologia que tá por trás das plantas, né? E quanto mais uma planta consegue resistir, né? Mais bela ela é. Pelo menos isso é a minha opinião, né? Eu acho melissas muito mais belas do que rosas, por causa que você pode fazer a desgraça que for. Aquilo dali dificilmente vai morrer. A não ser que você arranque ela, deixe ela um tempão no sol e depois deixe ela completamente submersa em água, depois joga de novo no sol, daí aquilo ali vai morrer, porque é muito difícil matar uma melissa. Então, é tão bela a forma como ela suporta as dores, como que é, ela passa uma mensagem em volta dela de superação, sabe? Como que você, por causa dessa planta, por causa do que ela fez, você se torna melhor, sabe? Isso te modifica. E isso volta na coisa lá do começo. Você aceitaria cuidar das coisas sabendo que elas vão perecer? E por que que eu digo isso? Por causa que as suas coisas vão se perder. Tua beleza vai se perder, beleza física, é, a tua forma de pensar vai se perder, você vai esquecer de fazer algumas coisas, você vai deixar algumas formas de resolução tua de lado. Essas coisas também vão passar. Essas coisas não são eternas, né? O conhecimento não é propriamente eterno assim na gente, né? As verdades são eternas, mas a gente esquece os conhecimentos, a gente deixa de usar alguma coisa, enfim, ou a gente sabe de alguma coisa, mas não usa e fica, nossa, eu esqueci de fazer isso, podia ter resolvido isso aqui há muito mais tempo, né? Então, você vai fazer isso, você vai arrancar os rebentos, você vai cuidar das pessoas, vai fazer todas essas coisas por causa da beleza imediata, por causa que é útil, porque amanhã você vai ter, ou porque é como você quer ser, porque é como você quer se moldar, sabe? Então, acho que esse capítulo é uma reflexão muito mais profunda de o que eu quero me tornar, o que eu tô disposto a deixar de lado, eu tô disposto a reconhecer meus erros, reconhecer meus excessos e cuidar das coisas sabendo que elas são passageiras, né? Pra alcançar o meu verdadeiro potencial. Eu acho que é sobre isso, esse capítulo, né? É o que eu pensei sobre isso, é o que me despertou. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês concordam ou discordam, se o vídeo tá muito longo, né? Mas sinceramente eu não ligo se o vídeo tá tão longo, é o que eu quero falar mesmo. Talvez muitas pessoas olhem pro vídeo e falam, não vou ver, passou de 12 minutos, não vejo. Tudo bem. Sinceramente, eu gostaria mais de compartilhar com quem quiser ouvir. Se quiser eu escutar só uma parte, tudo bem. Eu entendo que nem todo mundo tem a paciência de ficar ouvindo. Mas é isso. Obrigado a você que ficou até aqui. Se inscreva no canal se você tá gostando. Deixe os comentários, né? Se gostou ou não gostou, o like ou dislike. E é isso. Aliás, outra coisa que eu gostaria de falar. Eu gostei do negócio do vulcãozinho, porque diz como o Pequeno Príncipe esquenta, né? Eu gosto dessas pequenas coisas que fazem sentido. Como eu disse lá no começo, né? Pensar que isso realmente poderia acontecer e que funciona, etc. Isso eu gostei bastante, né? E assim como o Pequeno Príncipe, né? Que a gente possa aceitar as mudanças, aceitar essas oportunidades e cuidar das coisas que nos são confiadas, mesmo que elas vão embora eventualmente, mesmo que elas se percam, né? Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por me ouvir. Eu espero que você coloque nos comentários o que você achou ou não achou. E é isso. Lembre-se, a pessoa apenas pensador errante. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.